Olá, boa noite, boa noite, boa noite, muito boa noite a todos que estão presentes aqui. Sejam muito bem-vindos, todos os nossos seguidores, todas as nossas seguidoras, para essa super live que nós vamos dar início hoje, transmitindo para vocês diretamente aqui da França. Boa noite, Renata. Boa noite, Cecel. Boa noite, Jaque, Ian, André. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos vocês que estão entrando agora para participar aqui conosco dessa nossa super live que nós vamos fazer agora com muitas novidades ligadas à dermatologia. Sejam muito bem-vindos à nossa live, ao nosso programa Renouveiller. Boa noite, Charles. Boa noite a todos que estão entrando agora aqui conosco. Esperando um minutinho para os nossos seguidores irem entrando, irem abrindo aqui o canal. Espero que vocês estejam tendo um excelente final de domingo. E muito obrigado a todos vocês que estão entrando e participando aqui conosco dessa live super bacana que nós vamos fazer. Espero que vocês estejam bem animados. Oi, Charles. Olá a todos aqueles que estão acenando aqui conosco. Muito bom. Sejam muito bem-vindos a participarem aqui com a gente dessa nossa live, desse nosso programa chamado Renouveiller. E muito bem, eu estou bem contente, bem animado para a gente poder começar essa live de hoje. E vamos conversando um pouquinho acerca do que nós vamos falar, Dr. Saulo. Bonsoir, Dr. Saulo. C'est très content pour participer avec nous aqui nessa live. Muito obrigado pela tua participação. Dr. Saulo é um querido. Muito bem. Pessoal, então vamos lá. Hoje é domingo, dia 22 de janeiro de 2023. Nós estamos falando aqui com vocês diretamente da região da Borgonha, onde eu me encontro nesse momento. São 0 horas aqui na Borgonha. Tá fazendo menos 2 graus, nevando aqui na região da Borgonha. E nós estamos aqui pelo seguinte, né? Essa semana nós participaremos aqui em Paris, especificamente, de um congresso chamado INCAS. O INCAS ele é um congresso super importante. Ele está entre os 5 maiores congressos de dermatologia do mundo. Ele é um congresso super importante para quem é dermatologista, porque ele acontece aqui na França sempre, no último final de semana de todo o mês de janeiro. E eu já participo desse congresso já há mais de 10 anos, sem faltar. Eu não vim no ano de 2021, que foi quando eclodiu para valer a pandemia, e o congresso foi cancelado, tendo apenas sua versão online. Mas esse ano vai ter super presencial. Nós teremos aí cerca de 5.000 médicos do mundo todo participando e é uma oportunidade incrível, porque ele já dá todas as diretrizes, ele já passa para a gente todo o script, tudo aquilo que vai acontecer de novidade ao longo de 2023. Além da gente poder visitar, né, os galpões de exibição e conhecer as novidades que vão ser lançadas em termos de tratamentos injetáveis, tratamentos de tecnologias e tratamentos capilares. E é uma oportunidade também muito grande da gente que é médico conversar com outros médicos do mundo inteiro, estabelecer contatos, relações de amizade, de coleguismo profissional e trocar essa ideia. E pensando nisso, nós aproveitamos para poder fazer esse nosso programa de 2 lives chamado Renouveiller. Uma delas é hoje, dia 22 de janeiro de 2023, e a outra na terça-feira, depois de amanhã, às 20 horas também do horário de Brasília. E nós vamos abordar especificamente 2 grandes temas. O primeiro deles é os 5 pilares do rejuvenescimento, que vai ser hoje. Nós vamos conversar sobre isso. E por que nós vamos falar especificamente desse tema hoje? Porque esse é um dos temas que é mais solicitado, que é mais pedido aqui para nós,
tá? Eu vou desativar um pouquinho os comentários aqui embaixo. Esse é um dos temas que é mais pedido para a gente poder falar sobre os tratamentos de rejuvenescimento. E vamos falar na terça-feira especificamente as novidades que vão bombar na dermatologia ao longo do ano de 2023. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Renuvier, e esse é o nosso grande tema, esse é o nosso grande problema, o nosso grande tema. Renuvier é o nosso programa de lives transmitido aqui para vocês diretamente da França. Vamos começando então, já que o pessoal já entrou, bastante gente. Muito obrigado por essas 1000 pessoas que estão participando aqui conosco do nosso programa. Vamos dar início então, falando um pouquinho sobre os 5 pilares do rejuvenescimento. Sim, o rejuvenescimento ele tem grandes pilares que regem a sua, digamos assim, a sua parametrização. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses pilares. Então sejam bem-vindos vocês que estão entrando agora ao nosso programa Renuvier. Quero agradecer a presença de todos vocês nesse domingo à noite, transmitindo para vocês diretamente aqui da França. Esse é o nosso programa chamado Renuvier Paris 2023. E esse daqui é o tema que nós vamos falar na terça-feira, então já quero aproveitar e estender o convite para vocês, para participar conosco na terça-feira, dia 24 de janeiro, às 20 horas, da nossa segunda e última live do nosso programa Renuvier Paris 2023, que é novidades que farão sucesso em 2023. Então, novidades que farão sucesso em 2023. Fazendo aqui, portanto, parte do nosso programa de 2 lives, os 5 pilares do rejuvenescimento, que nós vamos falar hoje, e as novidades que farão sucesso em 2023. Muito bom, pessoal. Reforçando que nós estamos ao longo dessa semana participando do INCAS, aqui em Paris, um congresso super importante que vai acontecer aqui ao longo dessa semana, conforme a gente pode ver aqui nesse diapositivo. Então vamos lá. Para você que está participando, você imagina quais são os 5 pilares do rejuvenescimento? Quais são os 5 pilares do rejuvenescimento? Será que você tem ideia, você que se cuida, quais são esses 5 pilares do rejuvenescimento? Então vamos começar falando um pouquinho sobre o pilar número 1. Pilar número 1. Pessoal, rejuvenescer a pele significa prestar cuidados com essa pele. Prestar cuidados com essa pele para a gente manter essa pele em dia, para a gente manter essa pele íntegra. Então nós vamos começar falando do pilar número 1, que é um dos pilares mais importantes no rejuvenescimento, que é o cuidado com as manchas. Cuidado com as manchas. E quando a gente fala sobre cuidados com as manchas, a gente está falando do primeiro grande cuidado dispensado com a tua pele. Por quê? Uma pele manchada é uma pele sem beleza. É uma pele sem beleza por quê? É como se você tivesse ali a tua casa e você tivesse uma bonita casa, uma bela casa, só que as paredes da tua casa elas estão com as pinturas deterioradas. A pintura está danificada, a pintura está degradada. E, portanto, nada que você faça nessa casa vai destacar beleza. Então, talvez o pilar número 1 do rejuvenescimento seja a gente cuidar das manchas. Manchas na pele, nós temos diversos tipos diferentes. Porém, os dois grandes tipos de manchas que nós temos na nossa pele são principalmente o melasma, e quem tem ou teve sabe como é difícil cuidar. E o segundo tipo de mancha que nós temos na pele também são as manchas do sol. A gente chama de melanose solar. Ambas resultam do depósito de melanina em excesso na pele. Isso mesmo. Nós temos na nossa pele uma célula chamada melanócito. Essa célula que é o melanócito, ela produz um tipo de pigmento. Esse pigmento é chamado de melanina. Em ambas as situações, tanto nas melanoses solares, que são essas manchas marronzinhas, meio ovaladas, meio arredondadas, que aparecem no dorso das mãos ou aparecem na face,
quanto o outro tipo, que é o melasma, que é aquela sombra amarronzada, que aparece na bochecha, que aparece na testa, que aparece nessa região do nariz, e está muito vinculada a alterações hormonais, ambas resultam do depósito de melanina em excesso na pele, por um desequilíbrio ou uma desregulação numa célula principal chamada melanócito, que é a célula responsável por dar cor à nossa pele. Então, ambas as manchas resultam desse excesso de depósito de melanina na pele. Observem aqui nesse diapositivo que nós temos enumerados aqui os fatores que são desencadeantes dessas manchas, desse excesso de mancha na pele. O primeiro deles, observa, o calor. O calor, pessoal, não é só esse mormaço do sol. A gente está vendo o calor aqui que vem da praia. Mas o mormaço também, que vem do chuveiro quente, que vem, por exemplo, do secador de cabelo, que vem da lareira, que vem do forno, que vem do fogão, esse calor também induz manchas. Esse calor, ele é conhecido como infravermelho, que é o calor do chuveiro, do forno, do secador de cabelo, e também nós temos o calor resultante da radiação ultravioleta. Ultravioleta B, dentro de um comprimento de onda específico de 200 a 290 nanômetros, e que induz muita mancha na pele. Ambos, tanto o melasma quanto as melanoses solares, elas são resultantes desse excesso de calor ou infravermelho na pele. Outros fatores também influenciam. História familiar positiva também piora, né? Nós sabemos que a gestação também piora as manchas. Nós sabemos que o uso de pílulas, terapias para concepção, né, reposições hormonais, chip da beleza, história familiar positiva, alterações na tireoide, tudo isso também mancha a pele. Porém, um dos fatores que mais desencadeia mancha na pele, sem dúvida nenhuma, é a radiação infravermelha e a radiação luminosa. E se você não está com uma pele clara, se a tua pele não está uniforme, é impossível você conseguir manter a tua pele rejuvenescida. Porque a gente está pecando, sem dúvida nenhuma, no primeiro dos fatores que são responsáveis por ter uma pele rejuvenescida, que é essa pele limpa, sem mancha. Eu quero mostrar para você duas pacientes que são pacientes nossas, das nossas clínicas, do nosso dia a dia. A primeira delas é uma paciente, um fototipo 3, uma paciente mais morena, que compareceu à nossa clínica com um quadro de manchas amarronzadas localizadas na bochecha e localizadas na região do dorso do nariz. Era um melasma difícil, um melasma de duro controle. E essa paciente de baixo, uma paciente mais jovem, na faixa dos 30, 34 anos, que desenvolveu um melasma muito extenso. Observe que ela tinha pigmento na região da testa, na região do supercílio, do dorso do nariz, na região malar. E esse pigmento era um pigmento muito recalcitrante. Nos dois casos nós tratamos essas manchas. E eram pacientes que queriam fazer um tratamento para rejuvenescer. Elas vieram buscando tratamentos injetáveis para poder rejuvenescer. Porém, a primeira coisa, nós abrimos o caminho do tratamento delas limpando a pele. Então foi o primeiro protocolo de tratamento que nós propomos para ela, foi, olha, limpa a tua pele, porque senão nada que nós fizermos vai se destacar em você. Então essa primeira paciente nós tratamos com lasers, nós trabalhamos com alguns clareadores injetáveis e também com um skincare domiciliar direcionado para melasma. Por ela ter pele quase negra, uma pele morena, nós optamos por não tratar com os lasers, aliás, nós optamos por não tratar com alguns tipos de laser pelo risco de um rebote. Já a paciente abaixo, é uma paciente mais jovem, um fototipo 2, ou seja, uma paciente de pele um pouco mais clara. Essa sim nós trabalhamos com laser, nós trabalhamos com os clareadores injetáveis e também com um pouquinho do microagulhamento robótico. Em ambos os casos, vocês podem ver que nós obtivemos um sucesso muito interessante no tratamento. Ou seja, talvez, quando você opta por fazer um rejuvenescimento, a primeira coisa que nós precisamos observar é a qualidade da pele dessa paciente em termos de mancha. Se é uma pele que está manchada, sem dúvida nenhuma a gente não vai ter sucesso no controle ou no rejuvenescimento dessa pele. Então tá aqui, olha. Essa é uma pirâmide que eu gosto muito, foi uma pirâmide que eu mesmo desenvolvi, tá? Onde nós enumeramos aqui, para você que está perguntando, poxa, eu tenho mancha. Por que eu tenho mancha? Porque minha pele está manchada.
Eu elaborei essa pirâmide para poder facilitar o entendimento daqueles que têm manchas na pele. Nessa pirâmide, nós temos 3 níveis de fatores relacionados às manchas. Eu vou ler para vocês porque talvez aqui no diapositivo esteja menor. Nós temos aqui fatores ligados à base, fatores que pioram, que estão no quadradinho verde, que estão escritos que são fatores agravantes, e nós temos fatores aqui em cima que são fatores discordantes acerca do desencadeamento ou não de manchas. Quais são os principais desencadeantes de manchas? Eu vou ler para você lá na base da pirâmide. Vejam que na base da pirâmide nós temos o sol, nós temos a gestação, nós temos as doenças da tireoide, o calor e o infravermelho, e nós temos parentes de primeiro grau com melasma. Isso está na base, no desencadeamento das manchas lá na base. O segundo dos fatores, que são fatores de piora dessas manchas, são terapias de reposição hormonais, uso de anticoncepcional oral, fertilização, chips da beleza, né? E existem fatores que são fatores discordantes, que são lasers fortes e ácidos fortes. Esses fatores, lasers fortes e ácidos fortes, e agora vai uma dica super importante para você aqui, são fatores que, quando utilizados de maneira inadvertida, acabam desencadeando um efeito rebote em relação às tuas manchas, em relação ao teu melasma. Então, para você que trata, é importante você procurar um profissional que seja qualificado, um dermatologista que seja qualificado, porque muitas vezes, no afã de tratar o melasma, as ferramentas terapêuticas que serão utilizadas para tratar esse melasma acabam por piorar o melasma em si, ok? Muito bom, você está acompanhando aqui na nossa live? Se você está acompanhando aqui na nossa live, se você está participando aqui conosco e tem alguma dúvida, deixa aqui o teu comentário. A gente, no finalzinho, tendo o tempinho livre, a gente vai responder, senão a gente responde no direct, tá? A gente não tem condição de responder todas as dúvidas ao longo da nossa live, mas no final a gente vai responder com certeza. Interagem, dê um sinalzinho de ok se você está entendendo e está curtindo esse conteúdo que nós estamos gerando para você na nossa live internacional do nosso programa de lives transmitido para você diretamente aqui de Paris. Renouveiller, o nosso programa com 2 lives transmitidos diretamente aqui da França para você, falando um pouquinho sobre as novidades que estão surgindo, as novidades que vão bombar ao longo do ano. Oi, Tereza, seja muito bem-vinda aqui conosco, um prazer ter você aqui, muito obrigado. Eu vou desativar um pouquinho aqui para a gente poder dar seguimento. Qual o nosso pilar número 2? Qual o nosso pilar número 2 nos tratamentos de rejuvenescimento? Então, o nosso pilar número 2 nos tratamentos de rejuvenescimento, e que é extremamente procurado nas nossas clínicas, é esse daqui, ó. Eu vou colocar aqui para você. Flacidez de pele. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos principais motivadores de procura de consultas dermatológicas da nossa clínica. Flacidez de pele. Esse é o nosso pilar número 2, flacidez de pele. E muito bom, o que é a flacidez de pele? A flacidez de pele é aquela pele mole. De uma maneira geral, a gente diria que a flacidez de pele ela se manifesta através daquela pele mole. E por que essa flacidez de pele acontece? É muito interessante, para a gente que já está há muitos anos trabalhando com isso, a flacidez de pele, a forma de avaliação de um quadro de flacidez mudou muito. Por que mudou? Como a gente enxergava a flacidez de pele lá atrás? A flacidez de pele nós enxergávamos como apenas uma falta de colágeno e a pele descia. Formava aquelas bochechas de bulldog, formava uma papada, o pescoço ia ficando amolecido e craquelado. Então a gente achava que isso tudo resultava de uma flacidez só de pele. A partir principalmente de 2014 e 2015, a dermato ela entrou muito no campo da dissecção em cadáver fresco,
muito no estudo anatômico de cadáveres frescos, né? O que a gente chama de fresh study. E com isso nós começamos a perceber que a flacidez ela era decorrente de um processo, de uma mudança, de um envelhecimento em todos os planos da face. Ou seja, quem tem flacidez envelhece, em primeiro lugar, a pele, que é o plano mais superficial. Segundo lugar, observem aqui nesse diapositivo esse rostinho com essa corzinha meio amarelada. Isso é um tecido de gordura. Esse tecido de gordura, ele é representado por coxins de gordura que nós temos imediatamente abaixo da pele e também por coxins de gordura que nós temos um pouco mais profundamente. Esses coxins de gordura, eles vão se recolhendo e amolecendo com o passar dos anos. Um outro fator que também é responsável pela flacidez é a flacidez do músculo. O músculo está imediatamente abaixo dessa gordura do rosto. O que vai acontecendo com os músculos? A mesma coisa que vai acontecendo com os músculos do nosso corpo. A musculatura vai se tornando mais atrófica, ela vai tendo menos tônus, ou seja, ela vai ficando menos endurecida, e os tendões eles vão ficando mais frouxos. Então a musculatura também entra em processo de flacidez. E com a perda de colágeno natural que nós temos anualmente, associada a essa perda da gordura que nós temos aqui, a flacidez do músculo que nós mostramos aqui nesse segundo rostinho, e há um terceiro fator que é a reabsorção óssea, osteopenia ou osteoporose. Ou seja, a reabsorção óssea, deixando os ossos da face um pouco mais finos, tudo isso é responsável pelo escorrimento da tua pele. Então a pele escorre pelo rosto, ela fica mais flácida. E com isso instala-se a flacidez. Então, olha que interessante essa visão em 3D do processo de envelhecimento. A gente nota, portanto, que o envelhecimento hoje relacionado à flacidez, ele está vinculado à flacidez de pele, à flacidez de gordura, à flacidez muscular e à reabsorção óssea. Doutor, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver em relação? O que isso tem a ver em relação ao processo de envelhecimento? Tem tudo a ver. Eu vou mostrar para vocês qual a repercussão disso agora, na nossa abordagem em termos de tratamento. Eu vou mostrar para vocês 2 casos de flacidez. O primeiro desses casos é dessa paciente. É uma paciente que já se encontra na casa dos seus 60 e poucos anos, tá? Então é uma paciente que já se encontra na casa dos 60 e poucos anos e essa paciente, ela desenvolveu um quadro de flacidez. E com isso, a gente observa que essa região nela ficou um pouco mais funda, ou seja, o bigodinho chinês ficou um pouco mais fundo. Você observa que o queixo dela começou a rodar para dentro, né? O queixo dela começou a rodar para dentro. A gente observa que essa região aqui, olha, do sulco nasomalar, começou a ficar mais funda e o rosto dela, portanto, acabou se tornando um pouquinho mais escorrido, né? Com isso, o que nós propusemos para ela em termos de tratamento? Nós propusemos elevar um pouquinho a face, utilizando uma tecnologia, que é um ultrassom microfocado, e fios de sustentação, e trabalhamos um pouco injetáveis nesse terço superior e nesse terço médio da face. Observe como nós melhoramos, nós deixamos mais suave o sulco nasogeniano, nós melhoramos esse rosto bipartido, esse rosto dividido aqui, essas linhas de expressão que ela tinha na região superior da face e na ruga da braveza, nós também tratamos com um tratamento injetável, uma toxina botulínica. E veja como nós melhoramos esse quadro de flacidez dessa paciente. O segundo caso que eu queria mostrar para vocês
relacionado a uma abordagem de flacidez de pele é a dessa paciente. Essa é uma paciente que é mãe de um familiar que mora nos Estados Unidos e que há muitos e muitos anos não vinha sendo tratada. Ela já tem aí um pouquinho mais de 70 anos e ela veio com um quadro de flacidez intensa. Então a gente observa a acentuação dessas rugas da braveza, um olho um pouco mais fundo, o bigode chinês muito fundo em função desse deslocamento póstero anterior de pele supero inferior, ou seja, a pele escorregou de trás para frente e de cima para baixo, essas linhas da marionete extremamente marcadas, o lábio reabsorvido e o queixo rodado para dentro. Então o que nós trabalhamos nessa paciente? Praticamente tratamentos injetáveis. Nós fizemos uma harmonização facial muito natural, trabalhando todos esses aspectos que eu relacionei, aspectos relacionados à flacidez. Então observa que aqui nós temos alterações de pele, gordura, músculo e osso pelo avançar da idade da paciente. E se a gente não enxerga esse envelhecimento tridimensional, esse envelhecimento estratificado, planificado em planos, na hora da gente tratar, na hora da gente corrigir, a gente vai corrigir só um deles. Corrigindo só um deles, sendo que 4 eram necessários, imagina, a gente está tratando apenas 25% do problema. Então é por isso que a gente consegue resultados tão bons, tão interessantes, em função dessa nova forma de avaliar anatomicamente o rosto da paciente. Ok? Muito bem. Pessoal, quem está participando aqui conosco do nosso programa Renouveiller, transmitido diretamente para vocês aqui da França, uma live internacional, né? Onde nós estamos apresentando aqui os 5 pilares do rejuvenescimento. Nós já falamos do pilar número 1, falamos também do pilar que eram manchas, falamos também do pilar número 2, que é a flacidez. E agora, para quem está participando, nós vamos falar um pouquinho sobre o pilar número 3, fundamental no processo de rejuvenescimento. Esse pilar número 3, vamos puxar o diapositivo aqui. Pilar número 3 do rejuvenescimento. Quem arrisca dizer o que seria esse pilar número 3 do rejuvenescimento? Quem arrisca dizer qual seria o pilar número 3 do rejuvenescimento? Pois então, eu vou colocar aqui para você agora esse pilar número 3 do rejuvenescimento, que são as rugas e os sulcos. As rugas e os sulcos. Pessoal, aqui nesse diapositivo, nós temos exatamente 3 casinhas aqui apresentadas. Nós temos uma casinha lá embaixo, que é uma casinha que já está tombando. É uma casinha que já está se perdendo. Uma casinha que está caindo. Por quê? Porque os tijolos dessa casinha já não estão sustentando mais as paredes dessa casinha. Por outro lado, nós temos aqui a casinha número 1, que é a casinha mais bonita, que é a casinha que está mais de pé, que está mais firminha, que tem mais sustentação. E entre a primeira casinha, que é a casinha boa, super firme, com grandes tijolos novos, com boa sustentação, a gente tem aqui uma casinha do meio que está mais ou menos. Por que nós estamos falando isso? Pelo seguinte, porque esse terceiro red flag do envelhecimento, dessa bandeira vermelha do rejuvenescimento, que são as rugas e sulcos, elas resultam em função de uma desestruturação dos tijolos que compõem essas casinhas. E quais são os tijolos, ou o que é esse tijolo que constitui as paredes dessa casinha? Quem imagina, escreve aqui embaixo para mim no comentário. Quais são, ou o que é o tijolinho? Doutora Mônica, seja super bem-vinda à nossa live nesse domingo à noite, tá? Muito obrigado pela tua presença. Nós estamos perguntando qual seria o tijolinho que não tá bom
na formação de rugas e sulcos muito profundos. Escreve aqui para mim, você que está participando aqui conosco dessa live. Quem imagina, escreve aqui embaixo. Porque eu vou falar agora, nesse momento, qual é o tijolinho que está faltando aí nessa tua pele e que é cuja falta, cuja insuficiência ou cuja desestruturação é responsável pelo aparecimento de rugas e sulcos. Escreve aqui embaixo para mim. Mas antes disso eu vou perguntar para você o seguinte: em qual dessas fases se encontra a sua pele? A fase do coelho, a fase do urso ou a fase do preguiça? Em qual dessas 3 fases encontra a sua pele nesse momento? A fase do coelho, a fase do urso ou a fase do preguiça? Escreve aqui embaixo para eu poder saber. Em qual dessas 3 fases a sua pele se encontra nesse momento? Muito bom. Pessoal, olha, aqui a Claudinha está falando que o tijolinho se chama colágeno. Isso mesmo, Cláudia, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A principal substância responsável pela desestruturação da casinha que compõe a tua pele é o colágeno. Eu falo sempre, eu sou um defensor da reposição do colágeno desde há muitos anos. Existem mais de 1000 estudos publicados na literatura médica advogando a ação desse colágeno na pele, né? E é pela falta desse colágeno que a tua pele, como as casinhas que eu apresentei anteriormente, elas caem. Ela cai, né? E a tua pele, ela pode estar em plena produção do colágeno. Se você está em plena produção do colágeno, se a tua pele está em plena produção do colágeno, a tua pele está na fase do coelho, da lebre, correndo a 1000 por hora, produzindo colágeno a 1000 por hora. O que acontece muito entre pessoas entre os 20 e 30 anos de idade. Se você tem entre 30 e 40, 45 anos de idade, a tua pele se encontra na fase do urso. O que é essa fase do urso? Na fase do urso, a pele está produzindo, só que ela está produzindo bem menos do que ela produzia aos 20, 30 anos, quando você se encontrava na fase da lebre, na fase do coelho. E se você tem mais de 45, 50 anos, com certeza a tua pele em relação à produção do colágeno se encontra aqui, nessa terceira fase, que é a chamada fase da preguiça, fase do bicho preguiça. Ou seja, a tua pele está produzindo muito pouco. A tua pele está produzindo muito pouco colágeno. Escreve aqui para mim, vocês que estão participando aqui dessa live, que eu quero saber. Em qual dessas 3 fases encontra-se a sua pele em relação à produção de colágeno nesse momento? Conta aqui para mim que eu tô super curioso para poder saber. Bom, tá faltando colágeno. Rugas acentuadas e sulcos muito profundos estão se formando na tua pele? Se sim, olha, tem alguém aqui, Adriana. Adriana, tua pele está na fase da preguiça? Puxa, que triste. Alessandra, fase da preguiça. Pessoal, quem está na fase da preguiça, urgente poder cuidar. Quem está na fase da preguiça, super urgente poder cuidar para poder reverter, para poder sair dessa fase. Entrar, no mínimo, na fase do urso. Pelo menos na fase do urso. E se você está nessa fase da preguiça e está se perguntando, puxa, existe algum tratamento específico que nós podemos fazer? A resposta é sim. Existe sim. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar a tua pele para trabalhar. Precisamos colocar a tua pele para produzir colágeno. E como nós fazemos isso especificamente? Através da utilização de bioestimuladores e através da reposição domiciliar de colágeno. Então é assim que nós colocamos a pele para poder trabalhar. Para você sair da fase da preguiça e ir para o urso, ou sair da fase do urso e para a fase da lebre e do coelho, nós precisamos, número 1, repor colágeno. A reposição de colágeno ela pode ser feita por via oral, pela boca, pela via oral, pela boca, em casa, através da reposição dos inúmeros colágenos dermatológicos que nós temos aí no mercado. Peptídeos de colágeno, peptans de colágeno, Verisol, Exinutriment, Silício Max, silício orgânico, o próprio Nutricolin, os sachês, as gomas de colágeno, a bala, as cápsulas de colágeno, tudo isso é utilizado para fazer essa reposição.
repor diariamente e continuamente, para que você consiga estocar colágeno, ter um banco de colágeno que possa ser recrutado em momentos de starving, em momentos em que a tua pele sente realmente a necessidade desse colágeno. O teu médico, a tua médica dermatologista, é quem está mais apta a te orientar em relação a essa reposição. E no segundo momento, a realização de bioestimuladores. Os bioestimuladores são tratamentos injetáveis que nós fazemos à base de ácido polilático, como acontece com o Sculptra, como acontece com o Eleva, à base de policaprolactona, como acontece com o Elancê, à base de hidroxiapatita de cálcio, né, como acontece com o Radiesse. Esses são produtos, e eu não tenho nenhum conflito de interesse com essas marcas, são produtos relacionados à bioestimulação, que nós aplicamos na pele, e esses produtos aumentam em 2 vezes, aumentam em 6 vezes, 8, 11, 12 vezes o pool de colágeno que a tua pele está produzindo. Observa aqui nesse diapositivo, essa é uma paciente nossa da nossa clínica. Já era uma paciente acima dos 65 anos também, entre 65 e 70 anos, que nos procurou por conta desses sucos extremamente profundos. Mas ela queria fazer um tratamento natural. O que nós fizemos? Nós fizemos uma combinação de bioestimuladores para essa paciente. Entre esses bioestimuladores, nós tínhamos bioestimuladores que repunham volume conjuntamente com a estimulação de colágeno e também estimulavam o colágeno a longo prazo. Então observe que nós usamos aqui hidroxiapatita de cálcio e Elancê, que é a policaprolactona, para poder corrigir esses fundos mais profundos. E utilizamos aqui na região do contorno o ácido polilático, que é um bioestimulador que age a longo prazo. Vejam, depois de 6 meses, os resultados que nós obtivemos. Observe aqui no primeiro quadradinho o antes e o depois, principalmente em relação à questão do contorno. Como o contorno facial dessa paciente melhorou. E observe aqui na visão frontal, nesse segundo quadradinho, também o antes e depois, como nós conseguimos sustentação facial com esses bioestimuladores, corrigindo, portanto, esses 3 sucos, o nasomalar, o suco nasogeniano e o suco aqui, a linha da marionete, o suco lábio-mentoniano. Observem que essa tríade, essa grande tríade da perda do colágeno, ela foi corrigida exclusivamente com esses bioestimuladores. Portanto, os bioestimuladores, eles colocam a tua pele para produzir mais colágeno. Como que eles fazem isso? Através de reações químicas que eles produzem na tua pele, estimulando principalmente uma célula chamada fibroblasto a produzir mais colágeno. E a grande vantagem dos bioestimuladores é que eles vão te oferecer resultados extremamente naturais. Se você é uma paciente que segue muito a linha, que se identifica muito com a linha que nós seguimos, que é aquela beleza natural, beleza sem modificação, seja o que você é nesse momento sem mudar muito, os bioestimuladores são uma alternativa super interessante. Eu aconselho e recomendo muito. Então, para corrigir esse déficit de colágeno, essas rugas e sulcos profundos que vão surgindo com o passar dos anos, em função desse déficit de colágeno, os bioestimuladores, sem dúvida nenhuma, são uma medida muito boa e muito importante. Pessoal, muito bom. Estamos caminhando para os últimos incas, né? E nós estamos falando sobre um dos assuntos mais picantes, em que nós somos mais requisitados, mais questionados, mais perguntados nas nossas redes sociais, que são os 5 pilares do rejuvenescimento. Essa primeira live que está acontecendo hoje faz parte do nosso programa Renouveiller, um programa de 2 lives que nós preparamos para você com conteúdo super exclusivo, um conteúdo super bom. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. José Vitor, médico dermatologista responsável técnico pela Clínica Linea. Sejam muito bem-vindas. Aquelas que já estão participando, aqueles que já estão participando conosco e aqueles que estão entrando e estão chegando agora aqui na nossa live. Sejam todos sempre muito bem-vindos.
E eu quero passar agora para o nosso pilar número 4. Nesse pilar número 4, pessoal, reside aqui um grande fator que não deixa a pele evoluir, né? Então muita gente aqui respondeu, olha, Adriana, fase da preguiça, Alessandra, fase da preguiça, a Jaque, super querida, fase da preguiça. Jaque, tua fase não é a fase da preguiça, né? A tua fase não é a fase da preguiça. É no máximo aí uma fase do urso, tá? E aqui tá respondendo a Andréia, a minha também, a Andréia tá dizendo, né? Zezé, boa noite, Zezé, seja super bem-vindo aqui à nossa live. E nós estamos falando sobre os 5 pilares do rejuvenescimento. Nós falamos sobre o pilar número 1, que são as manchas, o pilar número 2, que é a flacidez, tá? Nós falamos do pilar número 3 agora, que são as rugas e sulcos profundos, e agora nós vamos falar sobre o pilar número 4, que é super importante estar atento, pois ele é um inimigo do rejuvenescimento, da pele rejuvenescida. Sabem qual é esse quarto pilar, pessoal? Esse quarto pilar é esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. O quarto pilar é acne. Isso mesmo. Presença de acne da mulher adulta. Sabe aquela acne que te persegue todo mês? Uma que aparece aqui no queixo, uma que aparece de cá, uma que aparece aqui na região do contorno. Pessoal, uma pele com acne não consegue, de jeito nenhum, ser uma pele rejuvenescida. Não tem como você oferecer beleza para uma pele se essa pele é uma pele acneica. Lá atrás, junto com as manchas, a acne é um dos fatores que precisa ser corrigido dentro do seu protocolo, dentro do seu programa de rejuvenescimento como prioridade. Por que como prioridade? Porque a acne, se você tem acne, você não vai exibir beleza, você não vai ter aquele aspecto de pele glow, daquela pele glass skin, daquela pele tratada. Por quê? A acne vai deixar em você esses furinhos que a gente está vendo, e além disso, depois que ela for embora, ela também vai deixar em você essas manchinhas que você está observando. A acne da mulher acima dos 25 anos de idade é chamada de acne hormonal. E ela pode acontecer em função de alterações em 1, 2 ou 3 desses 3 compartimentos. Quais são esses compartimentos? Compartimento genital, ou seja, ovariano, alterações relacionadas ao ovário, alterações relacionadas à parede uterina, como microcistos, ovários policísticos, cisto único, a presença de endometriose, a presença de miomas. Isso pode alterar a tua produção de hormônio lá no compartimento ovariano e com isso você pode ter essa acne, que é uma acne recorrente, que fica ali todo mês, que não deixa a tua pele limpa. Ou a segunda alteração pode ser no sangue, nos hormônios sanguíneos. Hormônios tanto masculinos, testosterona, androstenediona, sulfato de dihidroepiandrosterona, a dihidrotestosterona, que é o DHT, a própria testosterona, estrogênio, estrona, estradiol, estriol, progesterona, tanto no compartimento hormonal quanto no ovariano, residem os problemas relacionados à acne da mulher adulta. Só que a maioria das mulheres que desenvolvem acne da mulher adulta, elas não têm problemas em nenhum desses 2 compartimentos. Nem no compartimento ovariano, nem alterações hormonais no sangue. O problema está relacionado aos receptores desses hormônios na pele. Ou seja, os ligantes. Aonde o hormônio se liga na pele é que reside o problema. A tua pele, ela não recebe bem esses hormônios. E é por isso que você fica tendo acne recorrente ao longo do ciclo menstrual, tendo acne recorrente ao longo do ciclo menstrual, que piora no meio do ciclo, ou seja, no pico da ovulação, que piora próximo à menstruação. Essa é a acne da mulher adulta. E se você não cuida, ela vai deixando esses buraquinhos na pele. Aí a tua pele começa a apresentar alterações tróficas, alterações de relevo, que podem subsistir ao longo da tua vida, que podem durar para sempre, ou pode deixar mancha.
Mancha essas resultantes do depósito de um derivado de sangue, que é a hemosiderina. Então, esse pigmento que a acne deixa não é um pigmento, pessoal, relacionado com melanina. Igual aquelas manchas que nós falamos no começo da nossa live, tá? São manchas diferentes, relacionadas ao depósito de ferro, na pele, e que são muito difíceis de retirar. A gente precisa usar tecnologias aqui, sem dúvida nenhuma, lasers específicos que tem como target, que tem como alvo a presença desse ferro na pele, tá bom? Então, é super importante a gente tratar essa acne para você ter uma pele boa, uma pele rejuvenescida. Muito bem, pessoal, quem está gostando desse conteúdo aqui, marca a gente aqui nesse aviãozinho, chama as pessoas, dá um joinha, aperta aqui o coraçãozinho para eu saber se você está gostando desse conteúdo, para eu saber se esse conteúdo está sendo importante para você, tá? E para a gente ir direcionando aqui a nossa live para essa etapa final. Estamos caminhando agora para os últimos 10 minutos de live, que passam muito rápido, né? Parece que nós começamos agora essa nossa live. E nós estamos falando hoje sobre os 5 pilares do rejuvenescimento, do nosso programa chamado Renouveiller. Um programinha com 2 lives que nós preparamos para vocês, hoje no dia 22 de dezembro, domingo, e também para que você tenha uma pele rejuvenescida. Sabem qual é? Muito bom. Deixa então eu chamar o próximo diapositivo aqui para você saber qual é esse 5º e último pilar relacionado ao rejuvenescimento. É o chamado Skin Quality. Pessoal, Skin Quality vai ser um conceito, e eu vou falar um pouco disso agora na terça-feira, que vai um conceito em cima do qual a dermatologia vai bater muito ao longo do ano de 2023, tá? O que é Skin Quality? Skin Quality é a gente cuidar da superfície da pele, para que a tua pele ela brilhe, para que a tua pele tenha luminosidade, para que a tua pele tenha reflectância, para que a tua pele ela reflita a luz adequadamente. E como nós cuidamos dessa pele, para que essa pele ela tenha essas características, de uma pele de qualidade. Ou seja, olha aqui no diapositivo, uma pele com viço, uma pele com brilho, uma pele glass skin. Como nós fazemos para a tua pele alcançar essas características específicas e que é tão difícil? Observe, pessoal, que para a gente chegar numa pele com viço, com brilho e glass skin, além dos tratamentos dermatológicos que nós fazemos em cabine, que nós fazemos no consultório, que nós fazemos na clínica, para você ter essa pele skin quality, o mais importante de tudo, sem dúvida nenhuma, é isso aqui, ó, skincare. Skincare, que muitas pacientes não aderem, ou por um perfil da paciente, que muitas pacientes não gostam, que muitas pacientes se negam a fazer. O que é o skincare? O skincare, ele é nada mais, nada menos que os cuidados que você precisa, os cuidados que você deve ter com a sua pele em casa. Em casa. Para você alcançar essas características. Ou seja, são produtos dermatológicos específicos que você precisa estar usando diariamente para poder alcançar esse objetivo, né? Isso, pessoal, é o Skin Quality. O Skin Quality é uma pele com viço, é uma pele com brilho, é uma pele glass skin, pelos cuidados que você tem com ela em casa. E quais são os cuidados que você precisa ter em casa para manter essa pele ou para chegar nessa pele que a gente chama de skin quality? Pessoal, night care, cuidados com a pele à noite, cremes, uma água termal,
um creme noturno, por exemplo, o day care, um creme diurno, um creme tensor, né? O teu sono precisa estar bom. Sem dúvida nenhuma, hoje a gente sabe que diversos hormônios são produzidos em maior quantidade durante o sono que renovam a pele, tais como a melatonina, né, produzida por uma glândula dentro da cabeça chamada pineal. Hormônios como o GH, por exemplo, que são produzidos após as 18 horas, que também colaboram para a tua pele alcançar esse skincare. O day care são os cuidados com a pele no período durante o dia. Uma proteção adequada, uma hidratação adequada, né? Higienizar a pele, igual eu estou colocando aqui, ó. Higienizar a pele com um sabonete adequado, com fóreo, com uma água micelar adequada. A fotoproteção, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares desse skincare, né? Então, tudo isso é muito importante para você alcançar a tua skin quality, né? E por último, paz no coração. Então, a perturbação, o estresse diário, a privação de sono, a preocupação excessiva, o pensamento circular, né? O pensamento obsessivo, o estresse diário, tanto o estresse interior quanto o estresse que a gente recebe de fora para dentro, né? Tudo isso favorece o envelhecimento. Então, para você ter uma skincare, para você ter uma skin quality bem adequada para você, os pilares são esses aqui: night care, day care, sono, fotoproteção, higiene da pele e paz no coração. Em relação à reposição de colágeno, que faz parte dessa terapia IN, que deve fazer parte sim da tua prescrição diária, proposta pelo teu dermatologista, a gente já falou um pouquinho ali atrás, ok? Então, pessoal, esse é o quinto e último pilar do nosso programa de rejuvenescimento. Muito bem, estamos caminhando agora para os 2 minutos finais da nossa live e eu queria resumir um pouquinho aqui o que nós falamos hoje. Nós apresentamos para você que está tratando de pele, que trata, ou que está começando a tratar fundos. Nós falamos um pouquinho aqui sobre o skincare, sobre você ter fazer o teu skincare com muita qualidade, e falamos também da acne da mulher adulta. Então, o foco tem que ser sempre em cima desses 5 pilares. A dermatologista que cuida de você, ela deve estar sempre com esses 5 itens na cabeça. E quando ela propuser para você um programa de rejuvenescimento, ela tem que estar propondo programas de melhoria dentro desses campos específicos. E assim você, sem dúvida nenhuma, vai conseguir manter a tua pele boa, a tua pele sempre rejuvenescida. Tratando as manchas, tratando a flacidez, trabalhando as rugas e sulcos, tratando a acne e objetivando sempre uma skin quality. Esses foram os 5 itens que nós abordamos hoje, ok? Muito bom, eu espero sinceramente que vocês tenham aproveitado um pouquinho desse conteúdo, que essa live tenha sido útil para você nesse final de domingo. Se você gostou, vai lá no nosso feed, vai lá no nosso stories e deixa seu comentário. Sem dúvida nenhuma, isso nos direciona a saber um pouquinho sobre a tua necessidade, sobre o que você precisa especificamente, tá? Muito obrigado, Dr. Saulo. Se eu sou o médico da pele, você é o doutor da mente, é o doutor do cérebro, né? Dr. Saulo é renomado neurocirurgião e querido, tá? André, muito obrigado, tá? Sim, Zezé, vai ficar gravado, essa live vai ficar gravada, depois as meninas devem estar postando lá no nosso feed. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Merci à vous, Jacques, merci à vous, à bientôt, je vous voir na terça-feira às 20 horas. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueça da nossa próxima live, em que nós falaremos agora, na terça-feira, sobre novidades que farão sucesso em 2023. Espero que vocês todos fiquem em paz, que amanhã, segunda-feira, inicie uma nova semana,
uma semana cheia de realizações, cheia de motivação e cheia de motivo para brilhar. O meu muito obrigado a todos vocês, uma excelente noite.